Olá, então vamos iniciar aqui a nossa aula hoje de cultura em movimento. Vamos falar hoje de capoeira. Então, eu já falei sobre a cultura, já falei sobre algumas lutas, que é apenas uma manifestação, né, da cultura. A gente viu a cultura, quantas manifestações que tem, né? Não só de dança, de luta, mas a cultura ela sempre está em movimento, né? Quando a gente tem contato com pessoas diferentes, de culturas diferentes, a gente já está fazendo com que essa cultura se movimente. Então, a nossa cultura é alterada, é somada, e a gente soma também na cultura da outra pessoa quando a gente tem essa interação. Então, essa é a cultura em movimento, né? A cultura da diversidade, a cultura das ideias, a cultura dos hábitos diferentes que existem entre as pessoas, né? E hoje a gente vai falar então da capoeira como mais uma luta aí que eu trago para vocês, que não poderia faltar, né? Porque a gente trouxe aí algumas lutas de outros países. Eu trouxe a luta indígena, o cauca, né? E que é daqui do Brasil. E hoje a gente vai trazer a capoeira também, que é muito difundida aqui no Brasil, né? Deixa eu tirar meu gatinho aqui. Então, a capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Então, a capoeira é uma expressão cultural, né? Ela não entra só na, 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 na luta, nas lutas, né? A capoeira é uma luta, porém a gente fala que é arte marcial, para ser mais exato, né? Mas ela também é uma dança, a capoeira é muito usada em apresentações também, já como, né, uma apresentação, não como uma coreografia, podemos dizer assim, né? E a música que faz com que aquela coreografia aconteça, que ela tem a música específica, né? Tem os instrumentos específicos, e aí representada pelos movimentos, que a gente vai ver aqui alguns. Então, é uma cultura muito difundida aqui, né, no Brasil. Dificilmente alguém vai falar que não conhece ou até que não tenha nunca participado de uma roda de capoeira, né? Não necessariamente jogando ou dançando, mas de repente na roda, né, batendo palma, fazendo parte daquele momento, daquela apresentação. Então, a gente tem esse contato com a capoeira, né? Ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. Então, a capoeira ela é muito utilizada, né, para essa interação. Aqui a gente fala mestres e discípulos, né, que são os que têm as faixas mais evoluídas, os professores, os mestres, né, tem algumas nomenclaturas até específicas, no caso da capoeira, né, assim como nas outras artes marciais também. E os alunos, né? Então, existe uma interação muito grande entre essas pessoas. E na escola pode ser usada a capoeira como uma forma de fazer com que os alunos interajam entre si, né? Ela é muito bom para sociabilizar, para familiarizar ali as pessoas que de repente não conseguem durante uma aula normal, né, ter contato, né, ou senta longe, às vezes nunca conversou. Então, numa roda de capoeira, a gente consegue fazer com que exista essa sociabilidade, essa familiaridade, né, das pessoas. Então, ela também é difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. Então, a gente vê
Nas ruas, roda de capoeira, nas praças, né? Os capoeiristas, eles marcam lugares mesmo nas ruas para divulgar a arte marcial, para divulgar os trabalhos que são feitos, né? E para retirar aí pessoas que de repente têm vontade de fazer e na rua consegue passando, consegue abordar alguém a respeito daquele esporte, daquela dança, daquela luta, como quiserem falar, e daí a partir de então fazer a capoeira. A capoeira, então, ela se difundiu por todo o Brasil, como eu falei aqui para vocês, e é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Então, eu já trouxe aqui para vocês uma luta que até não não se conhecia muito, né? O uca-uca, uca-uca, né? Acho que mais correto até o uca-uca. E aqui eu trouxe a capoeira já como uma conhecida, né? A primeira luta eu trouxe mais como uma até curiosidade, né? Uma novidade aí que os índios estão divulgando aí para gente, e aqui a capoeira, que na verdade a gente já tem essa luta difundida, né? Características da capoeira: acompanhamento de música, como eu falei, ela tem algumas características específicas. Então, ela vai ter alguns movimentos que caracterizam, algumas músicas e alguns instrumentos específicos, né? E aqui tem o berimbau, o canto e as palmas, né? Então, quem já acompanhou uma roda de capoeira, com certeza já acompanhou com palmas, no mínimo, né? Essa roda de capoeira. E a gente tem o tempo inteiro, eles ficam cantando, né? As músicas. E o berimbau, que é o instrumento principal aqui tocado na capoeira. Não é um instrumento muito fácil, né, de tocar. Tem gente que tem mais facilidade. Eu confesso que eu tentei aprender, não consegui. Também não tive muito tempo para isso, mas é um instrumento muito, muito legal, né? Muito gostoso de se ouvir. A formação da roda de capoeira, né? Como o próprio nome fala, é em círculo, é uma roda. Então, sempre a gente vai ver rodas de capoeiras nas ruas ou nas praças, sempre em roda e com esses instrumentos cantando e batendo palmas. Então, são as características principais que a gente vê aí da capoeira. Graduação do capoeirista é feita por cordas de cores diferentes, que ficam na cintura, né? Então, a gente vê, eu já falei aí sobre outros também, que as graduações são feitas por essas cordas, né? Por essas, as cores são diferentes de acordo com o nível que vai se alcançando, né? Então, na capoeira, se eu não me engano, é o batizado, né? Então, você é batizado, ganha a primeira faixa e depois você vai se graduando conforme os treinos, conforme vai ficando mais elaborado, né? Os movimentos. Então, você vai ganhando as graduações da capoeira. Não difere muito, né? De alguns outros aqui que a gente já falou também, que a gente já citou, né? Uma característica que distingue a capoeira de outras lutas é o fato de a mesma ser acompanhada por música. Então, a gente falou que a gente viu várias coisas que são parecidas com outras lutas, né? Só que a música a gente vê que é uma coisa que realmente ela tá ali mesmo diferenciando a capoeira das outras, né? É a música que decide o ritmo e o estilo do jogo, que é praticado no decorrer da roda de capoeira. Um círculo de pessoas onde a capoeira é jogada. Assim, os capoeiristas se alinham na roda de capoeira, batendo palmas no ritmo do berimbau, enquanto cantam para os dois praticantes jogarem.
Então, sempre no centro da roda, 2 praticantes estão jogando e o restante em roda, batendo palma e cantando ao ritmo do berimbau. Geralmente tem um berimbau sendo tocado para acompanhar, né, para o canto, e as palmas acompanham então esse berimbau. O jogo pode terminar ao comando do capoeirista do berimbau, normalmente um capoeirista mais experiente, ou com o início de um novo combate entre uma nova dupla. Então, geralmente, o capoeirista que toca o berimbau, né, que geralmente ele já é mais graduado, né, já tem mais experiência, ele fica ali na roda, geralmente responsável, né, por puxar as pessoas para jogarem ou por terminar ali o jogo também. Então, o berimbau que vai comandar o canto, as palmas e tudo. Isso geralmente, tá, gente? A música, por sua vez, é composta de instrumentos e canções, onde o ritmo varia de acordo com o toque de capoeira, que varia de lento ao bastante acelerado. Então, o ritmo da capoeira, a gente tem aqui alguns tipos de capoeira, né? A gente tem a capoeira de Angola, que é mais lenta. Então, quando vocês perceberem aqueles movimentos mais lentos e o canto mais lento, é um tipo de capoeira. E tem os movimentos mais acelerados, que a gente aí já tem outra capoeira, né? Vamos dizer, uma capoeira mais moderna, uma capoeira contemporânea, talvez, né? Nos grupos de capoeira regional ou de capoeira Angola, a graduação é simulada pelas cores de cordas atadas na cintura do jogador. Então, as cores das cordas são meio sempre, né? Então, embora modifique essa lentidão dos passos ou rapidez de acordo com uma com outra, né? Capoeira mais lenta de Angola, né? Ou não, embora isso seja diferente, mas as graduações, as cores e as cordas, então sempre elas vão estar na cintura representando aí a graduação do jogador, tá? Tipos de capoeira. Ai, eu pulei aqui, gente. Peraí. Vamos para os golpes de capoeira primeiro. A capoeira é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e intrincados. Utiliza principalmente de movimentos feitos juntos ao chão ou de cabeça para baixo. Então, a gente vê os golpes da capoeira são bem diferenciados mesmo, se você comparar com outras lutas, né? Os chutes, né? Uma defesa muito grande, né? E os movimentos também, tem muito movimento de cabeça para baixo, né? Quando eu chuto, eu faço o giro e a cabeça para baixo, como nessa foto, né? Então, realmente a capoeira, ela se diferencia muito das outras, tanto que nem é considerada só uma luta, né? Um jogo, uma dança, porque realmente ela tem muita diferença de outras lutas, se for comparar. Os golpes mais comuns são chutes, rasteiras, cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Então, a capoeira é uma luta de defesa e ataque, em que os oponentes utilizam, sobretudo, os pés e a cabeça. Então, a gente vê, você vê os golpes da capoeira, né? Tem muita cabeçada, joelhada, cotovelada, né? Então, não tem muito, por exemplo, murro, né? Como nas outras lutas. Então, ela tem essas diferenças. Aqui, uma luta de defesa e ataque. Porém, a capoeira é bem considerada uma luta de defesa, né? Ela está ali o tempo inteiro se esquivando de golpes, né? Se defendendo de golpes, lógico, atacando também, né? Mas a gente pode falar mais um pouco, destaca bastante para a defesa,
né? Os golpes. E a gente falou sobre os tipos de capoeira, né? A gente falou que o Angola é mais lento, né? E aqui eles trazem o regional, que a gente poderia dizer, então, que é mais acelerado, vamos dizer assim. Né? O de Angola é mais tradicional, né? E o regional, que é o que diferencia da capoeira de Angola. A gente vai falar aqui um pouquinho das duas, né? A capoeira de Angola é o estilo original praticado pelos escravos. Então, como eu falei, é mais tradicional, né? É uma capoeira que realmente é aquela que foi praticada naquela época, né? Que ainda traz esses movimentos daquela época dos escravos, né? Mais original, mais tradicional. Essa maneira de jogar capoeira é caracterizada por ser mais lenta, composta de movimentos furtivos e executados de modo rasteiro. Então, a capoeira de Angola, como eu falei, ela é muito mais lenta do que a regional, né? A que a gente vê hoje é mais regional do que a de Angola, né? Porque já assim modificaram, né? Fizeram modificações, adaptações e isso fez com que os movimentos ficassem um pouco mais rápido. Então, aqui a gente fala, né, capoeira de Angola tem muita malícia, muita malandragem, né? Aquela esquiva, aquela coisa mais lenta, né? Simula movimentos que sirvam de engodo ao oponente em combate. Então é aquela coisa mais, né? Tô me defendendo, tô me esquivando, mais lento, né? Movimento mais rasteiro, né? Aí a gente tem aqui a capoeira regional. A capoeira regional é o estilo contemporâneo da capoeira, né? Como eu falei, capoeira contemporânea, né? Que poderia ser chamada de repente. Exatamente. Então, ela é mais moderna, mais contemporânea. Ela possui atributos de outras artes marciais em sua prática. Esse estilo foi criado pelo mestre Bimba e difundiu-se rapidamente pelo mundo. Então, um estilo de capoeira regional, tá? Que é a que a gente vê mais hoje, né? E o mestre Bimba, que foi o que criou essa capoeira regional. Isso contribuiu para melhorar a imagem do capoeirista, ao mesmo tempo que favoreceu o aumento de seus adeptos. Então, foi aí, graças ao mestre Bimba, que alterou um pouco, vamos dizer, adaptou e modernizou essa capoeira, que ela foi mais difundida, né? Então contribuiu para melhorar, para divulgar a imagem da capoeira aí, né? Nessas modificações. A gente sabe que muita gente não gosta das modificações, não gosta das adaptações, né? Mas por outro lado, a gente estamos em outra época mesmo, realmente, né? Em outro momento. Então, as adaptações foram bem-vindas, porque no fim, elas que fizeram com que a capoeira fosse mais aparecesse mais, né, que melhorasse essa imagem, que fosse mais difundida e que fosse mais praticada. Então, o mestre Bimba que foi responsável por criar esse estilo aí no resto do mundo, né, que foi se difundindo. A palavra capoeira significa o que foi mata. Por meio da conexão dos termos mata, cá e poer, que foi. Alude às áreas de mata rasa do interior do Brasil, onde era feita a agricultura indígena, né? Então, o que foi mata? Então, é uma alusão a essas áreas de mata do interior do Brasil, tá? Onde se faziam, então, a agricultura dos índios. Tem origem com os fugitivos da escravidão,
os quais utilizavam frequentemente a vegetação rasteira para fugirem do encalço dos capitães do mato. Então, a gente vê aí exatamente o que tem a ver, né, com a mata. Por que a mata rasa? Por que tem a ver com a capoeira, né? Então, é exatamente por isso. Eles utilizavam essa vegetação, então, para fugirem, para esconderem dos capitães do mato, né? Que olhavam e não conseguiam ver que os escravos estavam ali, então, fugindo deles, né? Utilizando-se essa vegetação rasteira. Então, esses foram os primeiros capoeiristas. Mais adiante, ainda no período colonial, os negros irão disfarçar a capoeira, introduzindo-lhe mímicas, danças e músicas. Tudo isso servia para resistir à repressão da polícia imperial e da milícia republicana. Então, inicialmente, ela tinha um significado, né? Tinha uma origem, que era para fugir da vegetação, né? E depois ela também foi, assim, alterando, acrescentando movimentos ali, né? Para disfarçar a capoeira, foi introduzindo, então, dança, música, né? Eles queriam que não fosse uma luta, eles não estavam, então, treinando uma luta, né? Porque, afinal, a polícia e a milícia não ia gostar se eles estivessem treinando uma luta. Então, eles faziam com que aquilo tivesse música, dança, né? As mímicas, então, como uma representação não de uma luta. Porém, eles podiam utilizar isso, que ajudava muito eles quando precisava usar efetivamente para uma defesa ou até para um ataque, né? Então, eles deram uma mascarada, vamos dizer assim, uma mascarada na luta com algumas outras características para que quem pudesse olhar não considerasse que aquilo fosse de ataque ou de defesa ou que fosse uma luta, né? Fosse auxiliar eles numa fuga ou num embate, né? Então, era mascarada, vamos dizer assim, né? A capoeira foi uma prática proibida no Brasil até 1930, quando passa a ser reconhecida como um símbolo da identidade brasileira. Em 2014, a roda de capoeira foi declarada Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Então, a gente falou aí nas aulas já sobre cultura e material, né? A gente falou sobre o que é cultura e a gente falou sobre cultura material e cultura imaterial. E agora, aqui a gente trazendo que a roda de capoeira, em 2014, foi declarada, então, um patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Então, até então, ela foi proibida, né, durante um tempo, e depois foi reconhecida como símbolo da identidade brasileira. Nada como um dia após o outro, né? Um dia proibida e um dia reconhecida. A nossa capoeira. Curiosidade sobre a capoeira, né? Então, aqui eles falam que o capoeirista, ele não pode ignorar a musicalidade, ele é considerado incompleto. Então, geralmente, todo capoeirista, ele tem que aprender lá o berimbau, né? Tocar os instrumentos, saber cantar, né? Durante o jogo de capoeira. Então, essa participação do jogo de capoeira não é só entrar na roda e jogar ou fazer a apresentação, mas faz parte ali tudo que envolve a capoeira, né? Então, tanto lá tocar o berimbau, cantar, né, as músicas, que são várias letras, inclusive tem as letras da capoeira da Angola, são cantadas também na capoeira regional, né,
nesse momento aqui, mesmo a capoeira sendo adaptada e com movimentos mais rápidos, eles utilizam muito as músicas também, né? Então, durante o jogo de capoeira, todos devem fazer, devem saber e devem aprender todos tudo, né? Então, tocar o berimbau, cantar, trabalhar com as palmas e jogar, né? Então, a gente fala que quando a gente faz um esporte ou uma luta, não é só a luta em si, ou aquele esporte, aquela técnica do momento, que envolve aquela, né, aquele esporte ou aquela luta, né? Existe todo um entorno, toda uma cultura, toda uma filosofia por trás, né? Que a pessoa tem que saber quando é capoeirista, ela tem que saber, tem que ir estudando. As músicas trazem muita história também, né? E o aprender o berimbau também faz parte do show, vamos dizer assim, né? Então a gente tem considerado aí um capoeirista incompleto, então quem não faz alguma dessas atividades aí que são tão importantes para a capoeira, né? Aí a gente tem algumas demonstrações culturais. Eu falei aí para vocês que a capoeira, ela é uma luta, é uma arte marcial, né? Eu falei mais especificamente até arte marcial, não luta, né? Uma dança, um jogo. Então ela não é só a roda de capoeira ali para ser do combate ali entre os oponentes, né? Não é só esse momento que a capoeira é a capoeira, né? Então a capoeira é muito mais do que isso. Existem manifestações, apresentações que a gente vê muito que é a capoeira, mas representada de outra forma, né? Então a gente vê aí, por exemplo, maculelê. Maculelê, eu vou ver se eu consigo um vídeo aqui e vou deixar para vocês o link de algum vídeo legal de maculelê, tá? Que é bem legal a apresentação de maculelê. Inclusive, eu já fiz uma apresentação de maculelê na época da faculdade, em Taubaté, no Sesc, e é muito legal, assim, é contagiante, todo mundo gosta. É legal para quem está fazendo a apresentação, para quem está assistindo também é muito legal. O samba de roda, né, que é muito associado também à capoeira, embora tenham aí significados distintos, né? Mas assim, a gente então tem eu trago para vocês como essas curiosidades, né? O capoeirista tendo que fazer tudo, o que a gente vê é uma curiosidade, mas também não é uma novidade, né? A gente vê que você tem que fazer tudo mesmo. Não é só entrar e dançar, ou só entrar e lutar, né? Você tem ali uma história, você tem um contexto, você tem que fazer parte daquela história para ser um capoeirista completo, tá? Tá certíssimo, né? Aqui uma letra de uma música para vocês, né? Que eu trouxe. Que navio é esse que chegou agora? É um navio negreiro com os escravos de Angola. Vem gente de Cambinda, Benguela e Luanda. Eles vinham acorrentados para trabalhar nessas bandas. Então, as músicas, no geral, são assim, essas histórias, né, de navios negreiros, as histórias dos negros, né, do que aconteceu realmente na época, né, afinal, se tem essa origem, né, ela carrega muito, então, essas histórias, tá? Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Aqui chegando, não perderam a sua fé. Criaram o samba, a capoeira e o candomblé. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Acorrentados no porão do navio,
muitos morreram de banzo de frio. Então, a história que realmente, né, como que eles vieram, como que eles sofreram, e a cultura deles, o que que eles trouxeram aí para a gente como cultura, né? O Brasil, que é a gente tem uma diversidade de cultura e que eu sempre falo que quando a gente conhece outras culturas, outras ideias, outros hábitos, né? A gente sempre acrescenta a da pessoa e acrescenta a nossa, né? Então é importante a gente conhecer várias culturas, né? E para que a gente tenha então essa soma, ao invés de subtrair, ao invés de preconceitos, né? A gente conseguir ter, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem essa mistura, a gente tem essa soma aí de tantas culturas, quando a gente vai no mesmo país, né? Quando a gente fala de Brasil, é um país muito grande, a gente vai às vezes em locais muito próximos um do outro e vê culturas tão diferentes umas das outras, né? Então a gente pensa aí quantas culturas que vieram também, né? De fora do país e que foram acrescentadas aqui, né, há anos atrás, há décadas, né, na época dos escravos, na época dos índios, né, do descobrimento do Brasil. Então, cada época teve a sua cultura modificada em movimento e ela continua em movimento sempre, 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 né? A gente viu a capoeira como ela começou, né? A gente vê só pensando em capoeira, vamos colocar aí. Então ela começou, eles se escondiam no mato, né? Deu origem à palavra, escondiam na mata rasteira, né? Depois eles precisaram modificar a capoeira para dar uma mascarada, não ser só uma luta. Então colocaram movimentos aí diferenciados, né? Colocaram mímicas, colocaram movimentos de dança, né? Colocaram uma música. Então assim foram modificando ao longo, acrescentando, somando, né? Não é só modificando essa história da capoeira. Aí a capoeira de Angola, né, que veio lá da época dos escravos, chegou hoje no nosso tempo aqui, né? E ela foi também modificada pelo mestre Bimba, né? Ele modificou então a capoeira de Angola, se adaptou aos novos padrões, ele acelerou, ele colocou novos elementos, e daí que ela foi difundida, foi mais conhecida, né? E hoje é o nosso patrimônio imaterial, né? Então, a capoeira, aí a gente traz essa capoeira, né? Com uma história tão triste por trás, né? Com esse contexto triste dos negros, e que hoje a gente vê as apresentações nas ruas, nas praças, e essa valorização, né? Que bom, a gente fica feliz por ter sobrevivido, né? Até aqui com os elementos um pouco alterados, um pouco somados, um pouco adaptados, mas então a gente vê essa luta, né? Essa luta por essa arte marcial tão bonita aqui, que é a capoeira, que nos representa aí, representa muito bem, né? O Brasil também. Então aqui a gente tem aqui uma mulher, né? Aqui cercada por alguns homens. A capoeira a gente sabe que lutam, né? Jogam mulheres e homens, né? Crianças e adultos, né? Então é universal, né? Qualquer um pode fazer. A gente tem apresentações, assim como você tem os combates, né? Os embates, eu não sei nem, não é necessariamente um combate, né? Que é uma apresentação, é uma luta tão linda, né? Que ela parece mesmo uma dança. Por isso que é uma arte marcial diferenciada mesmo, a capoeira, né? Daí a gente tem aqui o berimbau, que eu falei várias vezes, que é esse instrumento aqui, né? Que está na mão dela,
e ele tem, então, ele é formado, com certeza vocês já ouviram, né, o berimbau, já viram tocando, e a gente vai, eu vou ver se eu deixo aí um vídeo para vocês assistirem, tá? E é isso que eu trouxe para vocês hoje, essa cultura em movimento, essa cultura que não para de ser somada e que a capoeira trouxe representando tão bem. Porque se eu sempre falo que a cultura está em movimento, né? A cultura em movimento não significa uma luta, uma dança, um movimento em si. Significa aquela interação, aquela soma de culturas, né? Quando eu estou conhecendo alguém, já estou ali, a cultura já está em movimento, né? A cultura está em movimento o tempo inteiro aí, no país, né? No mundo. Por quê? Porque quando as pessoas estão interagindo, estão se conhecendo, ali as culturas já estão sofrendo adaptações, já estão sofrendo alterações, somas, né? Eu estou somando o outro e o outro está me somando, né? Então, essa troca constante que faz com que a cultura esteja sempre em movimento. Então, a capoeira veio trazer bastante essa cultura em movimento, né? Essas modificações. Porque se a gente for ver a história da capoeira, a própria capoeira já teve que ir se modificando e se adaptando, né? Ao longo da história e trazendo elementos aí, né? Então, a gente trouxe aí elementos da capoeira, a capoeira inicial, né? Que foi lá fugindo no mato dos senhores, né? E depois ela teve que colocar mais movimentos, dança, teve que pôr a música para não acharem ali, né? A polícia não achar que eles estavam treinando uma luta, então puseram uma outra coisa, né? Para que aquilo pudesse ser mais treinado, mais visível, sem que né, os outros soubessem que serviria também para uma possível defesa, para um possível ataque, que era essa fuga, né? Aí trouxe a música para vocês também, né? Como exemplo, tem diversas. Vou ver se eu coloco aí também para vocês algum vídeo para vocês ouvirem no linkzinho no centro de mídias, tá bom? Então, boa tarde para vocês. Eu vou finalizar aqui no centro de mídias primeiro. Espero que fique gravada hoje a aula. Uma boa tarde.